esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura sobre Gastaria Tudo com Pizza, de Pedro Duarte, livro que sai pela editora Pipoca e Nanquim. E é daí que veio o meu interesse por esse livro. Eu era inscrita há alguns anos atrás no canal Pipoca e Nanquim, uma época que eu comecei a me interessar por quadrinhos, é um dos maiores canais que falam sobre isso, acho que um dos mais antigos. Até que eles fundaram uma editora e eu fiquei super interessada, acompanhava os lançamentos e chegou o momento que eles decidiram também publicar livros em prosa, né? Não só quadrinhos. E esse aqui foi um dos primeiros livros nacionais, porque no começo da editora eles traziam mais obras, né, de fora, e aí eles chegaram num ponto que eles começaram a fazer livros nacionais. E parece que esse Pedro Duarte também estava no meio, assim, estava ligado a alguns sites ou canais nerds. Não sei, só sei que o meu interesse pela obra veio daí. É um livro de ficção científica e na divulgação e até pelo título dava para ver que era um livro de ficção científica, mas com a pegada bem humorada. Então o meu interesse veio por aí. Eu esperei uma promoção e comprei o livro. E eu escolhi comprar esse livro porque eu achei que eu ia gostar, né? Eu queria apoiar o trabalho da editora, mas também queria comprar alguma coisa que eu achasse que fosse do meu interesse. Os projetos gráficos são bem legais, até por eles serem do ramo de quadrinhos, né, eles valorizam muito essa parte, digamos assim, estética do livro. Essa parte aqui do portal, ela brilha no escuro, tanto na frente como atrás. Aqui é a mesma pessoa, só que aqui ele está com um tipo de roupa, né, mais, digamos, moderno, aqui é um tipo mais antigo. Fica assim. A folha de guarda tem as peças de uma máquina de escrever, que é essa aqui que ele está segurando. E aqui também está um pouco mais da parte interna do livro. Todos os capítulos, né, inclusive o prólogo, tem um projeto assim de, sei lá, meu, de estética. Eu não sei como chamar isso, mas quando você pega o texto, de lettering. Você pega o texto e coloca assim de maneira destacada. Então os capítulos, eles não têm título, mas eles têm ali sua primeira frase destacada, tá vendo? Também existem algumas imagens ao longo do livro, que são fotos, né, de coisas realistas, mas são fotos em preto e branco de um único elemento, mas elas não têm muito significado na história, não. Primeiro eu fiquei pensando assim, que é ficção científica, né? Você pensa, será que vai ter um easter egg? Será que é uma pista? Será que é alguma coisa assim? Mas não, às vezes é meramente ilustrativo sobre algo que acabou de ser mencionado e às vezes nem isso. E se por um lado o projeto gráfico do livro é lindo, por outro eu achei esse texto destacado, ficou meio nada a ver, assim. Porque às vezes a divisão da frase não ficava legal e parecia uma coisa meio sem propósito, assim, às vezes a frase era muito grande ao ponto de não dar a frase inteira, então a frase continuava aqui. Nem sempre era uma frase marcante que funcionaria como uma espécie de título para o capítulo. Então, assim, nos primeiros 3 capítulos eu achei muito legal e depois eu meio que me cansei desse lettering, assim, com as letras se destacando. Tá, mas falando um pouco mais sobre do que é que trata esse livro aqui. Aqui a gente vai acompanhar o Bernardo, que gosta de ser chamado de Bob. E a gente começa acompanhando ali um pouco da rotina, mas ainda no início a gente descobre que ele tá há anos, tipo muitos anos, acho que 10 anos ou mais, trabalhando, que ele conta em dias, não sei quantos mil dias. Ele está trabalhando nessa máquina de escrever azul bebê que tinha na casa dele, para que ela funcione como uma máquina de abrir portais, para que ele possa viajar no tempo. Então ele está sempre trabalhando nisso e registrando ali no diário. A vida dele é bem chata, ele tem um trabalho que ele não se importa muito, ele não tem namorada, não tem amigos, já teve, mas não tem hoje em dia e não se importa com isso. E aí, como a própria capa já dá a pista, um dia a máquina funciona, né? Então, uma coisa que é engraçadinha, dita até aqui no resumo do livro, que ele fica tão chateado, assim, cansado, que ele escreve um palavrão, não diz qual é o palavrão, mas ele escreve um palavrão e a máquina funciona. Então ele acha que ele quer fazer tudo sempre igual para funcionar, então ele consegue viajar no tempo, passar pelo portal, e quando ele quer passar de novo, ele
também faz o mesmo procedimento, para que dê sempre certo. Outra personagem que aparece no comecinho da história e permanece durante toda ela é a Nina, que é uma repórter, e a história dela se cruza com a do Bob. E tem também o Valdir, mas não é bem o Valdir, mas sim o restaurante do Valdir, que é um lugar que fica perto da casa tanto da Nina quanto do Bob e que também tem a ver com a história. Embora seja uma história de viagem no tempo, todos os acontecimentos eles são super em ordem cronológica, né? A gente tem a ordem cronológica dos dias e tem alguns momentos que a gente volta, né, para as memórias do Bob para ver como começou a história lá, mas também não é muito aprofundado e é tudo contado de uma maneira muito linear. Então, embora seja uma história que fala de viagem no tempo, ela é totalmente linear. A história se passa no Brasil, mas não são dados elementos específicos, nem mencionados lugares específicos, de modo que você pode imaginar essa história se passando em qualquer lugar, né? Até, me parece que foi até uma estratégia, né? Por exemplo, tem um personagem Bernardo, mas que todo mundo chama de Bob, a outra chama Nina, assim, todo muito pensado para que caso o livro seja traduzido, ele funcione bem. Essa história ela é contada para nós por um narrador em terceira pessoa, então não é o Bob que conta essa história, né? Um narrador em terceira pessoa é um narrador que está fora da história, contando os acontecimentos, e ele tem sempre um toque muito irônico e sarcástico, né, para dar o humor dessa narrativa. Então, a graça do livro está em como o narrador relata os fatos, principalmente ele faz alguns comparativos e algumas analogias que são para serem engraçadas. Eu digo são para serem porque em algumas poucas eu ri, mas na maioria eu tava só... Uhum. Sabe quando alguém quer ser muito engraçadão e aí você, tipo, na primeira vez você dá uma risadinha, mas quando a pessoa faz tanto em uma conversa só que vai ficando cansativo? Essa foi a sensação que eu tive ao longo de ler esse livro. Eu até gostei do livro, achei ok. Né? A proposta dele é ser uma ficção científica engraçada. Então vamos focar nessas duas características que foi o que me atraiu na obra. Ficção científica. Embora tenha viagem no tempo, portais, nada disso é explicado do ponto de vista científico. Nem se preocupa em ter uma base científica ou faz acontecer de um jeito que tem uma probabilidade, né, que pareça algo lógico, tipo, é assim porque é. Então, se você está indo em busca da ficção científica mesmo, né, aquela raiz, não vai ter aqui. O que tem aqui de ficção científica é a temática. Então, eu nem diria que isso aqui é um livro de ficção científica, é um livro de temática de ficção científica, né? Porque tem essa temática de portais, viagens no tempo, mas em nenhum momento há nenhuma espécie assim, de explicação de como a viagem acontece, por que ela acontece, tipo, ela só acontece. E nem o próprio cara que inventou a máquina sabe, né, e consegue teorizar sobre isso. Por que ele escolheu uma máquina de escrever para ser a máquina de viajar no tempo, como funcionou, ele não sabe de nada. E você, consequentemente, também fica sem saber. E esse aqui é um livro curto, né, ele vai até a página 221, mas ele, como eu mostrei, ele tem imagem, ele tem aqueles letteres, então ele não é um livro muito extenso, a diagramação é boa. E mesmo assim eu consegui me sentir cansada ao longo da leitura, porque mesmo a narrativa sendo breve, ele tem um caráter meio episódico, né? Coisas que acontecem e depois acontecem do mesmo jeito, só que um pouquinho diferente. Aí acontecem de novo do mesmo jeito, só que com uma coisinha de diferente. Então deu uma sensação de cansaço. E eu até dei uma pausa nele. Assim, eu estava lendo num ritmo até bom. E aí eu dei uma pausa, porque eu me cansei da história, né? Porque tava essa repetição e aquele narrador engraçado, que pra mim era só engraçadinho, acabou que não foi tão interessante pra mim. E essa repetição, né, tem a ver com as viagens no tempo, mas sem dar muito spoiler. Mas sem chegar realmente a dar um spoiler, eu achei que faltou realmente explorar essas coisas. Se queria dar volume ao texto, né? Se queria estender um pouco mais a narrativa, em vez de ficar nesses ciclos de repetições, seria melhor ter explorado essas viagens, os lugares para onde ele vai, acontecerem coisas, porque termina que você não tem uma sensação real de aventura, porque você não tem uma sensação real de perigo, né? Até porque não tem muito uma explicação de como as coisas acontecem, então você também não entende quais seriam os riscos disso acontecer, e termina que você só, tipo, ok, você vai indo no livro assim, ok, até chegar ao final. Por isso eu acho que essa história funcionaria melhor se fosse um conto. Talvez se ele fosse um conto,
eu não teria tido a sensação de me cansar das graças do narrador, porque não ia ficar aquela coisa cansativa, nem ter essa sensação de coisa meio episódica repetitiva, sem acrescentar muito. Por fim, quem eu recomendo a leitura desse livro? Primeiro, eu recomendo para pessoas que gostam de livros de histórias com temáticas de ficção científica, mas não se preocupam, não acham ruim quando não tem uma explicação real de ficção científica. A parte do humor é muito subjetiva, porque o que uma pessoa acha graça, a outra pode não achar, mas eu senti um toque, assim, uma pegada meio Guia do Mochileiro das Galáxias. Se você gostou do Guia do Mochileiro das Galáxias, pode ser que você goste dessa leitura aqui. Ou de filmes, assim, ou de personagens que são mais engraçadinhos, tipo o Homem-Aranha, o Guardiões da Galáxia, né? Coisas assim, nessa pegada. Então esse livro aqui é para você. Eu acho também que ele funciona bem se você for adolescente ou se você não tem tanto hábito de ler. Porque, como eu disse, ele é curto e a leitura flui bastante porque o livro é cheio de inserções, né? Imagens, letters. Então você acaba lendo rápido, mesmo que você não leia rápido. E o que é que tem a ver o título? Não sei. Se você leu o livro, me conta aí nos comentários por que você acha que o título Gastaria Tudo com Pizza. Tem pizza na história, né? E ela interfere lá num evento, assim, faz parte da narrativa, mas Gastaria Tudo com Pizza não faz muito sentido para mim, mesmo depois de tendo lido o livro inteiro. Então, se você tem alguma teoria de por que o título é esse, me deixa aí nos comentários. Para finalizar, a partir dessa resenha, eu vou começar a dar notas dos livros, né? Eu acho que é um parâmetro legal, porque termina que eu uso o Scooby, inclusive se você não me acompanha no Scooby, pode me acompanhar, Dias Radiantes. E lá no Scooby a gente dá estrelas, né? A gente dá de 1 a 5 estrelas. E para esse livro aqui eu vou dar 2,5 fatias de pizza. O que eu achei até uma nota ok, porque se você pensar quando você vai jantar e a pizza tá boa, você até come 2,5 fatias. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!